A execução invertida é um dos principais temas da advocacia pública, portanto, da Fazenda Pública, na jurisprudência dos dois principais tribunais do país. Eu estou me referindo ao Superior Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. A execução invertida é um tema que sequer tem embasamento legal. Ele foi criado pela jurisprudência desses dois tribunais. Nós vamos analisar aquilo que decidiu o STJ no informativo 799 acerca da execução invertida e a Fazenda Pública no cumprimento de sentença. Você deve estar se perguntando, professor, o que é execução invertida? O STJ nos diz, de forma, inclusive, muito didática. Diz que é o procedimento que consiste na modificação do rito processual estabelecido no CPC, ofertando à parte executada devedor, atenção a essa expressão, ofertando à parte executada devedor a possibilidade de apresentação dos cálculos e valor devido à parte exequente, credor. Bom, estamos falando sobre cumprimento de sentença contra a Fazenda. O artigo 534, para a gente entender exatamente o que o STJ disse, o artigo 534 diz assim: no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, portanto, é um cumprimento de sentença contra a Fazenda, o exequente, a lei fala em exequente, portanto, credor, apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo. Aí lá tem os requisitos dessa petição de cumprimento de sentença contra a Fazenda. Perceba que o Código de Processo Civil, no artigo 534, ele é muito explícito ao estabelecer que o cumprimento se dá por iniciativa do credor barra exequente. É dele o dever de chegar para o juiz e dizer: vamos dar início ao cumprimento de sentença, o que eu tenho a receber do devedor, que no caso é a Fazenda Pública, é isto, ou é este valor. A execução invertida, o nome sugere o que ela quer dizer. Portanto, é um procedimento que consiste na modificação do rito processual, ofertando à parte executada, no caso a Fazenda, a possibilidade de apresentação dos cálculos e valor que entende devido à parte exequente. Portanto, execução invertida é quando a Fazenda se antecipa ao credor, informa ao juízo o valor que entende devido ao credor antes do início do cumprimento por parte do credor. A Fazenda pode fazer isso esponte própria, ela pode simplesmente peticionar no feito e dizer: olhe, juízo, o que esse credor, que é, no caso, credor da Fazenda, tem direito de receber é este valor, com base nestes cálculos. A Fazenda pode se antecipar ao cumprimento, isso é execução invertida. Ou o próprio juízo ele pode intimar a Fazenda para apresentar o valor que entende devido. Você pode estar se perguntando, bom, se o CPC estabelece que esse é um dever do credor, qual é a vantagem que a Fazenda tem com a execução invertida? Eu vou te explicar. Se o credor, na execução invertida, ele concordar com os valores apresentados pela Fazenda, então a Fazenda se livra da condenação em honorários. Eu tenho um curso sobre os honorários devidos pela Fazenda nos cumprimentos de sentença. Esse é um curso onde eu apresento todas as hipóteses em que os honorários são devidos para com a Fazenda no momento em que ela sofre um cumprimento de sentença. Vou deixar no link da descrição desse vídeo o curso, se você tiver interesse de estudar comigo esse tema de forma completa. Aqui nós temos a seguinte situação: se a Fazenda inverte a execução e o credor concorda com os valores que a Fazenda apresenta como aquele que ela entende devido ao credor, não há condenação em honorários, porque nós não temos o princípio da causalidade, ou seja, a Fazenda ela se antecipa ao credor, impede o início do cumprimento e inverte a execução. A vantagem é se livrar dos honorários. Esse mecanismo, ou seja, a execução invertida, não tem previsão legal. É uma construção, como disse no começo do vídeo, jurisprudencial. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a execução invertida, mas aplicando-a às decisões dos juizados especiais. Presta atenção nessa distinção. O Supremo, quando julgou a ADPF 219, o fez pensando nas ações que corriam ou que correm sobre o rito do juizado especial. E disse o Supremo: a interpretação teleológica sistemática da ordem jurídica, calcada na Constituição Federal como documento maior da República, conduz a placitar-se a ótica segundo a qual incumbe ao órgão da administração pública acionado
a pessoa jurídica de direito público apresentar os cálculos indispensáveis à solução rápida e definitiva da controvérsia, prevalecendo o interesse primário da sociedade e não o secundário econômico da fazenda. Os interesses secundários não são atendíveis, senão quando coincidirem com os primários, únicos que podem ser perseguidos por quem, axiomaticamente, os encara e representa. Então, o Supremo disse que, no juizado especial, incumbe à fazenda a inversão da execução. Atenção para essa decisão, que eu já expliquei aqui no canal do YouTube há algum tempo. Essa decisão do Supremo na DPF 219 é de 2021 e, nesse caso, nós temos o quê? O Supremo entende que, no juizado, quando o juiz ordena, e aí não há uma espontaneidade da fazenda, é uma obrigação. Quando o juiz ordena, e ele pode fazer isso desde a sentença do juizado, lá na sentença ele vai dizer o seguinte, ó: transitada e julgada a decisão, intime-se à fazenda pública para apresentar o valor que entende devido ao credor. O juiz pode estabelecer essa obrigação para a fazenda desde a sentença. Então, essa obrigação do juizado, o Supremo disse, ela é constitucional. Então, nesse caso, por conta dos princípios de celeridade do juizado, pelo princípio da razoável duração do processo, que no juizado precisa ter uma ênfase ainda maior, então a Fazenda Pública tem que contribuir para esse princípio, ou para a execução desse princípio, e ela é obrigada, então incumbe a Fazenda a inversão da execução no juizado. A pergunta é: essa obrigação da decisão do Supremo, ela se aplica ao procedimento comum? Ou seja, a Fazenda, ela pode ser obrigada pela decisão judicial a também, no procedimento comum, ou seja, nas causas que não estão no juizado, a praticar a execução invertida? A decisão do Supremo se aplica ao procedimento comum? Foi isso que o STJ nos respondeu, e ele disse que não. Entendeu que a decisão do Supremo se aplica apenas aos juizados. Disse o STJ, em que pese a importância e realce dos princípios que regem o microsistema dos juizados especiais, não há possibilidade de imposição automática de tais princípios e, por decorrência, seus efeitos, para o âmbito dos processos ordinários, portanto, para os procedimentos comuns. No campo do processo civil, ordenado pelo CPC, outros princípios e vetores de julgamento sobressaem, como, por exemplo, princípio da cooperação e comportamento processual probo, ou seja, a boa-fé processual. Ou seja, nós temos aqui, para o procedimento comum, a seguinte solução do STJ. Se a Fazenda quiser se livrar dos honorários no cumprimento no procedimento comum, ela pode, não está obrigada, ainda que exista decisão judicial dizendo isso, ou seja, que ela tem que apresentar os valores que entende devidos, ela pode inverter a execução e ter sucesso com a concordância do credor, sucesso no livramento dos honorários. Se não, ela não está obrigada a antecipar o valor que entende devido a título de inversão de execução. O STJ, no entanto, estabelece uma recomendação, com base, inclusive, nesses dois preceitos. Ele diz assim, ó: recomendável, deveras, que a Fazenda Pública adotasse, principalmente na seara previdenciária, o procedimento de antecipação voluntária na demonstração dos cálculos para execução, ou seja, o procedimento de execução invertida. Desse modo, cumpriria o princípio da celeridade processual, bem como se desvencilharia de custos para o erário com condenações em honorários advocatícios. Isso só acontece se o credor concorda com o valor. Contudo, repita-se, tal procedimento, com base na jurisprudência do STJ, possui a característica primordial da espontaneidade da parte executada. Isso para o procedimento comum. Vamos lembrar que a decisão do Supremo disse que incumbe, ou seja, é devido à Fazenda, no juizado especial, a inversão da execução, não cabendo imposições cogentes da autoridade judicial. Cabe para o juizado, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que nós analisamos aqui, ou revisamos aqui, a DPF 219, mas não cabe para o procedimento comum, nos termos do que disse o STJ. Então, nós temos na execução invertida exatamente essa situação. A execução invertida, ela pode acontecer de forma espontânea por parte da Fazenda Pública
ou ela pode ser decorrente de uma decisão judicial. Quando ela decorre de uma decisão judicial, no juizado existe uma obrigatoriedade de inverter a execução, ou seja, da fazenda apresentar os valores que entende devidos, sendo efetivamente esse o comando do juízo. No procedimento comum, não, isso é espontâneo. Havendo ou não decisão judicial, no sentido de impor à fazenda a execução invertida, ela o faz se quiser. E, portanto, se o fizer e se tiver sucesso na apresentação dos valores que entende devidos com a concordância do credor, a vantagem, novamente, é que ela se livra do pagamento dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Então, decisão importantíssima para a Fazenda Pública do STJ, aqui analisada, justamente porque estabelece uma tese favorável para a Fazenda. Ou seja, a Fazenda não está obrigada, por decisão judicial, ainda que seja por decisão judicial, a inverter a execução nos procedimentos comuns. Obrigada que é, e já sabemos disso por conta da decisão do Supremo, a inverter a execução no juizado especial. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.